é o princípio básico para mim de qualquer reunião de venda, de qualquer entrega, para a gente ter o máximo de conversão possível? É a gente entender que o nosso produto é bom. Cara, se a gente não entende que o nosso produto é bom e que a gente está ajudando alguém, qual que é o motivo da gente estar vendendo? E muitas vezes a gente tem dois princípios aqui que se quebram quando a gente vai fazer uma reunião de venda. A primeira é que a gente acha que toda vez que a gente vende, a gente chega mais um problema para a gente. E aí nosso cérebro automático começa a ter menos conversão. Então muitas pessoas aqui já passam por esse problema. Parece que cada cliente que entra é mais uma dor de cabeça, é mais tempo que você perde com a sua família, é mais entregável, é mais reclamação, daí você começa a entender que entrar um cliente não é um benefício, mas na verdade é uma dor de cabeça a mais que você vai ter. E esse é um dos principais, uma das principais coisas que fazem a maioria das pessoas que já estão acelerando para de vender. E a gente tem um segundo pilar, que não é entender que o serviço de vocês vai agregar em algo na vida da outra pessoa. E às vezes tem gente que até entende, fala, pô, se o cara entrar, eu vou ajudar, eu vou fazer o que ele precisa. Mas não entende a real mudança. Porque o que que é a real mudança? A real mudança é que se de fato você tem um produto e uma entrega boa, é para você entender que se o cara foi embora sem comprar o seu produto, você está desonrando ele. Toda reunião de venda, eu entro com essa cabeça. Eu entro assim, o cara tem uma dor, vamos colocar aqui o Emanuel. O Emanuel já gastou mais de 100 mil reais em agência, um monte de coisa, e não teve resultado. Não foi, Emanuel? Você tinha me falado? Pô, um monte de coisa, agência, investiu, movimentou, contratou e só tomava pancada. Cara, eu entender que eu tenho um processo bom, um processo qualificado, e que se o Manuel não entrar, ele vai continuar sem esperança, sem fé, e é meu papel obrigar ele a entrar, se eu não tiver essa mentalidade, eu deixo a pessoa ir embora. Então, eu não faço a melhor reunião de venda, eu não tento quebrar todas as objeções, eu acho que, na verdade, é o Emanuel que tem que implorar para entrar, e eu não me entendo com papel de vendedor. E não é porque a gente tem um produto bom que a gente tem que achar que a pessoa tem que implorar para entrar. O nosso papel, entendendo que a gente tem um produto bom, é ir. Porque se fosse assim, gente, se a gente for olhar a religião, Jesus não ia ter feito tudo que ele fez na Terra. Ele ia falar, pô, eu já sei que eu tô aqui no reino, eu não preciso implorar para ninguém vir, quem quiser vem. Só que quando a gente tem um produto bom, é nosso papel olhar para aquela pessoa como se ela fosse uma pessoa doente e deixar claro para ela que ela precisa entrar e ir até o último passo. Que eu tenho certeza que um monte de gente aqui em reunião de venda, chega no final o cliente fala não, você fala, beleza, no futuro a gente conversa. Não, tá bom, tudo bem, já que não é seu momento, tá tudo certo. Ah, você tem outro contador? Beleza, continua lá. Ah, hoje eu não quero resolver isso nesse momento. Tá, beleza, resolve depois. Quando você se posiciona dessa forma, você está falando, cara, continua aí com um monte de problema na sua empresa e continua desonrando sua família, fazendo um monte de coisa. Quando você entende que você tem a melhor entrega, você, cara, fala assim, é minha obrigação. Se eu tô vendo alguém com câncer, eu tenho remédio, ofertar isso, fazer o cara comprar. E quando você se posiciona dessa forma, você entende que você tem um produto bom e que para o cara ser transformado, ele precisa estar com você. E para isso, a gente tem dois grandes pilares. Primeiro, a mentalidade numa reunião de venda. A mentalidade é a parte mais importante de qualquer reunião. Quem aqui já foi numa reunião com energia baixa? Triste? Ou que deu um problema na empresa? Cara, a conversão não é péssima? Não, a conversão é péssima. Se você teve um problema grande na empresa, que um cliente reclamou, e você vai para uma reunião de venda, você não consegue vender. Você fica com aquilo na cabeça, se você não tem inteligência emocional, você fica com aquilo na cabeça, você não vende. Cara, quando você tá com a energia baixa, é o pilar principal para você não vender. Então, o que que eu faço toda vez antes de reunião? E, cara, eu tô cheio de problema. Ontem eu fiz uma venda, na sexta eu fiz uma venda de 20 mil reais à vista, basicamente. Eu fiz uma venda de 5 mil à vista agora na segunda. E tô vendendo, tô acelerando. Só que ninguém sabia que eu tava com virose e tô perdendo 8 quilos. E tô com a energia baixa, só que continuo vendendo. Por quê? Porque toda vez antes da reunião, cara, eu faço uma meditada, respiro, faço uma respiração e conecto com a única fonte que é a energia infinita, que é a fonte de Deus. Eu peço de verdade para Deus guiar a reunião. Que a única pessoa que consegue me dar energia quando não tem. Então, acelera dessa forma. A gente tem a segunda parte da reunião, que não envolve mentalidade, não envolve nada disso, que precisa ter um pouco de cabeça a mais para localizar e não achar que é bobeira. Que envolve a parte de técnica. Então, a técnica, para quem fala. Tem muita gente que chega em mim e fala assim, Ricardo, eu não vou entrar com você porque eu não sei vender. Aí eu falo, cara, também não sabia. Para quem não sabe, tem gente aqui que pagou um dinheiro para estar comigo. Mas para quem não sabe, meu primeiro contrato. O Emanuel sabe o preço das coisas, já que ele já passou por um monte de agência. No primeiro contrato, eu fazia social media, eu fazia tráfego pago, eu criei CRM pro cara, e eu era como se fosse o assistente virtual do cara. Eu era quatro funções ao mesmo tempo. Emanuel, você que já teve experiência com agência, quanto você acha que uma agência boa no mercado cobraria por isso?
quanto que uma agência cobraria para... Pra fazer social media, todas as artes, fazer tráfego pago, cuidar do CRM e treinar o comercial ainda. Ah, tem agência aí que tá pedindo até 2.500, 3.000 por mês para É, fazer tem tudo gente isso que aí. pede 4, 5 mil. Sabe quanto eu cobrei no meu É. primeiro contrato? R$ 250 por mês, eu dei um desconto de 50% se a pessoa fechasse comigo na reunião. Aí você vem me falar que todo mundo já nasceu sabendo vender? Não. Venda é prática e técnica. Então, depois de mais de 600 reuniões que eu fiz de venda, uma hora você tem que ficar bom em saber todas as objeções. E a melhor coisa de você fazer uma reunião de venda, entenda isso, não é você saber quebrar a objeção, é você saber antecipar a objeção. E a gente vai conversar tudo isso aqui na reunião, que eu vou passar a estrutura para vocês. Só para eu localizar um pouco hoje, como vocês estão fazendo a reunião? Eu vou perguntar pro Danilo aqui. Danilo, hoje como que você faz a reunião, irmão? Hoje você faz uma reunião e manda proposta no WhatsApp, você faz reunião e dá proposta dentro da reunião, você faz uma reunião, depois faz outra reunião. Como que funciona a sua estrutura hoje aí de reunião? Eu segui, o Ricardo, uma estrutura até de uma aula que tem lá dentro do treinamento, eu assisti sua lá, e segui o seguinte, fiz a reunião da parte de diagnóstico, levantando com o cliente, informação, o que que é, acompanhando, mão na mesa, anotando aqui e tal, Uhum. bonitinho. A vontade de passar o valor na reunião foi grande, mas eu segurei, marquei com 2 dias úteis para poder apresentar depois o valor. Boa. E o cliente já estava agoniado, já querendo o valor já para saber, para poder iniciar. Uhum. Aí eu marquei, aí fiz uma reunião de apresentação e apresentei daí a proposta. Falei sobre a metodologia de trabalho, que a Longange desenvolveu na primeira reunião, né? Fiz um Uhum. slidezinho de apresentação com 4 páginas só, que eu elenquei ali no mapa, no mapa mental, e subi na apresentação. Bem simples e apresentei para ele. Não apresentei na hora da reunião, na primeira reunião, fiz duas. Boa, perfeito. Tá perfeito, irmão. Então você já pegou lá da outra reunião, mas como você fazia antes? Fazia uma reunião e proposta. Nada, às vezes o cara pegava que chegava e já só mandava o valor pro cara e pronto, e não Como tinha se esse passo a fosse, passo. como se fosse Cara, uma eu não Coca-Cola na sei se você prateleira. lembra na reunião que nós fizemos, eu falei, cara, ó, se eu não viajar com você, tranquilo, mas parabéns, seu processo de venda é top. Pô, o cliente falou isso pra mim, cara. O cara Uhum. falou pra mim que o processo de venda tava top, velho. Tipo assim, tava de parabéns. Falei, Uhum. caramba, bicho, eu nem tô aplicando tudo ainda, porque depois eu tava analisando que a reunião que eu fiz, faltou uma parte da minha apresentação, a breve apresentação ali, eu já fui meio que de direto, trazendo as questões do cliente, esqueci de fazer aquela apresentação da minha história, como que era, o que eu resolvo, esses negócios ali. Uhum. Então, tem ajustes ainda. Boa, boa, já melhorou demais. Então, tá ótimo. Mas a gente vai seguir essa estrutura, tá, pessoal? Sempre a gente vai fazer R1, R2, R3, mas eu vou compartilhar aqui a parte de técnica. Quem entrou agora depois, que foi o Thiago, o Gelson, o Nod já tava, mas quem entrou depois vocês assistam lá na plataforma no começo, que eu falei um pouco de mentalidade. Agora a gente vai um pouco pra técnica. Combinado? E como você tá, Thiagão? Tudo bem, irmão? Vai participar de evento, fazer as coisas? Bom dia a todos, bom dia, Ricardo. Tô na preparativa aqui pro evento do Pedro Sobral, cara. Sexta-feira começa, sexta, sábado, e domingo, 3 dias de evento. Ah, vai fechar demais lá, cheio de pessoa que quer ser o comprador. É isso, já tô na expectativa aqui, ajustando É, já os aprendi a últimos contar a sua história, detalhes. irmão. Já aprendi a contar a sua história lá do jeito que a gente desenvolveu, pra você já chegar quebrando pau lá. Pode deixar, meu. E bota uma meta de fechar uns 10 pelo menos lá. Tenho certeza que vai dar certo. Perfeito. 2 anos atrás eu estava no evento dele. Aí. Vamos lá, vamos compartilhar. Como é que é a técnica hoje de como fazer uma boa reunião de venda? Hoje a maior dificuldade da maioria das pessoas é saber guiar uma reunião de venda. E qual que é o pior coisa que pode acontecer quando você está numa reunião? É você não saber o que falar. É você achar que você tem que guiar ali conforme o feeling que você tem de fazer uma reunião e fazer do jeito que você acha que tem que ser feito. Qual que é a verdade? Tem técnica e cada coisa que você vai fazer a partir do processo que eu vou passar para você vai gerar um significado na cabeça da pessoa e por isso que é importante seguir. Que cada coisinha que a gente vai fazer aqui vai aumentar a conversão no final. Como que a gente conversa uma boa reunião? Cara, a maioria das pessoas, eu já vi isso acontecendo, tá? Quando entra numa reunião, quem aqui já entrou numa reunião e ficou 10 minutos conversando com a pessoa e perdeu o foco? É chato isso. Pô, eu acho que eu tenho que conectar e vou ficar 10 minutos conversando com a pessoa. Primeiro passo de uma reunião é conexão. Só que a gente aprender isso a fazer da forma certa. O segundo pilar é sondagem. É entender qual que é a dor do cliente, por que que ele está ali com você. Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de qual que é a dor do cliente. Tá, mas o que que realmente treme no coração dele que ele quer trocar? Porque se você não entender qual realmente é a dor dele, o que está fazendo ele se movimentar e você só achar qual que é a dor dele, não funciona de nada. A gente sempre vende o que o cliente quer e entrega o que ele precisa. Anota isso. A gente sempre vende o que o cliente quer e entrega o que ele precisa.
Terceiro pilar é contar a sua história, que é gerar valor a partir do seu método, mostrar que você é diferente. O quarto é gerar valor com ações práticas. E depois a gente vai para uma segunda reunião, que é onde a gente apresenta o projeto para o cliente e faz a proposta. A gente vai passar passo a passo aqui. E eu vou ensinar vocês como passar em passo a passo para ter o máximo de conversão possível. Primeiro pilar é: cliente entrou na reunião, o que que eu faço? Muito prazer, fulano. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Muito bom ver que você já está no movimento assertivo. Eu dei uma olhada lá no seu Instagram, a minha assistente comentou um pouco de você para mim. Eu já falo aqui da minha jornada para você me conhecer melhor. Agora, só para eu entender e conseguir te ajudar, me conta um pouco mais da sua história, de você, como você iniciou e como está tudo hoje. E aí, gente, aqui é o momento da sondagem. E o que que eu quero que vocês se imaginem quando chega nesse momento de questionamento, de você perguntar para o cliente como está funcionando a empresa dele. Você virou um médico. De verdade, imagina você colocando um jaleco. Não, imagina você colocando um jaleco, você virando um médico e você anotando tudo que o seu cliente fala e você dando um diagnóstico para ele. Então aqui é o momento que você fala, cara, me conta um pouco da sua história. Aí você tem que entender como ele começou, para ter conexão, porque a conexão não tem que ser de assunto aleatório, tem que ser conexão da história dele. Quem é que lembra que eu perguntei a história completa de todo mundo que está aqui? Eu sei a história do Emanuel. A história do Emanuel, ele tá 24 anos no mercado. Eu sei a do Rômulo, que ele já passou por outras empresas, já teve sociedade, saiu. Eu sei a do Thiago, que tá focado em agência. Eu sei a do Danilo, que tentou um monte de coisa e não tava conseguindo, e agora tá conseguindo acertar o caminho. Eu sei a história de todo mundo, do começo ao fim. Tenho tudo anotado aqui no mapa mental. A história de vocês. Então aqui, o importante é vocês entenderem o momento da pessoa e conseguir entender qual que é a mudança dela. Então vamos lá. História do cliente, vocês vão ter que perguntar aqui qual que é a maior dificuldade. Então, fulano, e hoje? Eu entendi o seu cenário, hoje você está faturando isso, está faturando Y, mas qual que é seu maior desafio hoje? O que mais você acredita que está te travando? Qual que é a sua maior dor? O que que você sente que você precisa mudar? Pô, eu acho que eu tenho que mudar, que eu estou pagando muito imposto, eu acho que, cara, meus funcionários estão custando muito caro, eu preciso organizar isso. Beleza, fulano. Agora, o que você já tentou fazer para solucionar isso? Por que que é importante você entender o porquê que o que a pessoa já tentou, depois que você entende o que que ela já tem de dor? Porque quando você entende o que ela já tentou, você consegue entender qual caminho você tem que seguir com ela. E quando você entende que você já tentou, você entende também que ela está no melhor momento de compra, porque o melhor momento de compra é quem já tentou um monte de coisa e não está conseguindo sair daquele lugar. É quem já conversou com o contador para tentar resolver aquilo, o contador não conseguiu resolver. É quem já tentou falar com outro contador, nenhum contador conseguiu resolver. E aquele cara, ele tá pronto para comprar alguma coisa. Então você precisa entender as tentativas. Então, qual que é o cenário que você tem que ter? Pô, qual que é a minha maior dificuldade? Fala uma dificuldade do seu cliente, Danilo, que a maioria dos seus clientes tem. A questão de pagar o menor imposto possível, né? E organização também. Então, aqui, maior dificuldade, estou pagando muito imposto. Aí você vai fazer uma pergunta pro seu cliente. Pô, tá pagando muito imposto? E aí você precisa entender o quanto ele tá pagando. Então aqui você vai diagnosticar o negócio dele. Pô, e quanto você tá pagando de imposto? O que você acha que era o ideal para você? Você precisa entender qual que é o cenário que ele tá e qual que é o cenário ideal para você entender como que você vai fazer essa reunião com ele. E vai ter muito cliente que vai estar reclamando de imposto que não vai ter como resolver. Mas você consegue direcionar ele para ele pagar sempre o mínimo possível. Então aqui é o momento de você diagnosticar o negócio dele. Então cara, você acredita que você já rasgou dinheiro, que você já tentou fazer coisa para economizar imposto, na verdade você só tá gastando mais? Você acha que você está pagando imposto dessa forma, está fazendo com que você rasgue dinheiro e está perdendo dinheiro de estar dessa forma que você está? Então você precisa trazer a dor dele e deixar a dor dele latente, é trazer consciência com pergunta do que ele está vivendo. Porque se a pessoa não tem consciência de onde ela está, cara, não tem por que ela sair. Então, o primeiro passo para você conseguir fazer uma venda para alguém é você conseguir trazer consciência para ela da onde ela está, do inferno que ela tá. E eu gosto de falar dessa palavra inferno porque toda vez que você vai fazer uma venda, você tem que mostrar o inferno que a pessoa tá e o céu que você vai levar ela. Então, sempre uma venda é sobre inferno e céu, é onde ela tá e onde você vai levar. É o caminho A para o caminho B. Então, nessa parte de diagnóstico, além de você entender 100% a empresa da pessoa, você tem que deixar claro para ela e consciente na cabeça dela, com pergunta, qual é o cenário de merda que ela tá. Então, aqui tem alguns temas básicos que vocês vão ter que pegar aqui nessa sondagem. A história do cliente, qual a maior dificuldade, o que que ele já fez de tentativa, o quanto ele acredita que já gastou de dinheiro, qual que é o objetivo dele para os próximos 6 meses. E quando você entende o objetivo dele para os próximos 6 meses, você tem que deixar claro no emocional dele o que mudaria na vida dele daqui 6 meses. Então, cara, o que que mudaria na sua vida daqui 6 meses? Emanuel, o que que mudaria na sua vida? Aquele seu cliente que representa tanto por cento do seu faturamento, você ter os clientes menores representando menos, representando mais e diminuindo. O que que mudaria na sua vida? Te daria mais confiança? Então, você deixa o cliente falar qual que é a mudança que você vai fazer na vida dele. E você não precisa falar isso.
Porque é ele falando. E já entra na cabeça dele que, cara, olha a merda que eu tô de vida. Não uma merda de vida, mas olha a merda de situação que eu tô e olha onde eu quero chegar. E ele deixa claro isso pra ele falando, sem você ter que deixar claro. Porque é muito mais forte o cliente falar o que ele tá sentindo e onde ele quer chegar e a mudança que estaria na vida dele, do que eu chegar e falar, você precisa fazer isso, isso e isso. Então aqui é o momento de você diagnosticar como se fosse um médico e você entender. É o papel de você ser médico mesmo aqui. E aí, assim que você localizar, ele te falar tudo mesmo, você vai falar assim, ó, se você pudesse, você vai falar assim, fala, fulano, eu entendi, eu vou te ajudar aqui nisso, a gente vai criar esse projeto. Antes eu vou contar um pouco da minha história aqui e já te apresento como minha metodologia pode te ajudar. E aí, aquele momento, que é o momento que todo mundo mais tem dúvida. Cara, Ricardo, a gente criou a metodologia, mas como que eu uso isso na prática? E eu criei a metodologia de Manuel ontem. Então, como que a gente cria e a gente usa essa metodologia na prática? É o momento de contar a história. Aqui é 5 minutinhos da reunião em que você vai mostrar que você é diferente do mercado, você vai mostrar o porquê de você estar no mercado e o que que você entrega que ninguém mais entrega. Então, quando o contador das agências, que é o Thiago, vai se apresentar e ele conta a história dele, as pessoas percebem por que que ele é diferente e por que que ele não é mais um que só está falando que é específico. Então, aqui é o momento de você contar a sua história e trazer no emocional a mudança que de fato você traz. Então, aqui você vai ter 5 minutos, e são 5 minutos de paciência mesmo que você vai ter, de 3 a 5 minutos, não precisa passar disso. 3 a 5 minutos em que vocês vão contar a história. E quem aqui lembra a minha história? A mesma coisa que eu contei para todo mundo. Eu conto isso em toda reunião, a mesma estrutura que eu uso. Cara, eu tô há 5 anos no mercado, eu comecei lá atrás com uma agência, tinha um cliente que me pagava R$ 250 por mês. Veio a pandemia, a gente teve um crescimento em 1 ano e meio que foi para 70 clientes ativos, um ticket médio de R$ 2.000. Nessa época, o Vini, o meu contador, me chamou para fazer o marketing dele. A mesma história que eu conto para todo mundo é o que eu conto na reunião. Então, o que que você tem que entender? A sua história ela tem que gerar um significado na pessoa, e aqui é o momento de você contar a sua história para a pessoa conhecer um pouco mais a sua essência e o que você gera para o mercado. E aí a gente vai para o terceiro pilar da reunião, que é o pilar da geração de valor. O que que é o pilar da geração de valor? Quem é que lembra que eu fiz uma pergunta? Vocês querem ir para a prática ou para a teoria? E eu fiz as perguntas, você quer ir para a prática ou para a teoria? Você quer que eu te explique como funcionam as coisas na prática ou você quer que eu te explique como funcionam as coisas na teoria? E aqui é o momento de você ir para a prática com o seu cliente. Quem aqui já estudou sobre arquétipo vai invocar o arquétipo do criador e vai começar a criar as coisas com as pessoas. E aí, qual que é o ponto aqui? Minha metodologia, posicionamento, metodologia, geração de demanda e vendas. O que que eu fazia? Eu abria aqui posicionamento, eu abri aqui metodologia e eu ia explicando para as pessoas, pô, posicionamento, o que que é posicionamento para você? Eu entrava aqui no Instagram de um cliente meu e eu apresentava no cliente da pessoa o que que ela poderia mudar no Instagram dela para ter resultado. Aqui é o momento de você entender a empresa da pessoa e você já dar direcionamentos práticos e rápidos em cada um dos seus pilares que você tem dentro da sua metodologia, para o cliente já entender que ele pode ter resultado com você. Só que aqui tem um ponto. O produto de vocês não é igual ao meu. Vocês conseguem dar 100% da solução numa reunião sem entender de fato a empresa da pessoa. Então, o ponto é vocês usarem essa parte de geração de valor para, além de vocês terem entendido aqui na sondagem, conseguir entrar mais a fundo no negócio da empresa. Porque a proposta de vocês não vai ser na primeira reunião, vai ser na segunda reunião. Então, essa primeira reunião é para, de fato, você dar coisas práticas, para a pessoa já entender que pode gerar mudança. Então, aqui é o momento de você ficar de 10, 15, 20 minutos criando com a pessoa o novo plano do negócio dela para levar ela do inferno que ela está para o céu que ela quer chegar, que é a parte do objetivo e a meta que ela colocou para vocês. Então, aqui é o momento de criar. Então, a gente começa a reunião conectando, e é uma conexão rápida, não é aquele tipo de conexão que vai quebrar e que vai ficar vai aumentar muito o clima, mas você vai virar amigo, você não vai ter autoridade, você não vai guiar a reunião. Depois você entra como se fosse um médico diagnosticando a empresa da pessoa, depois você conta a sua história e você vai para a prática, criando com a pessoa o passo a passo, criando com a pessoa como que ela vai sair de onde ela está, que é onde ela vai. E aqui, gente, vai uma dica que para mim é a melhor de todas que vocês podem ter. Separa depoimento. Anota isso, tá? Separa depoimento de cada pilar da metodologia de vocês. Porque quando vocês forem ir para a prática com o cliente, apresentando cada pilar da metodologia, vocês já conseguem abrir o WhatsApp ou abrir um vídeo e mostrar, ó, cara, esse resultado eu fiz aplicando esse processo aqui com o cliente, esse resultado eu apliquei com aqui. E você não precisa ficar dependendo de mostrar prova social tudo no final. Você consegue mostrar entre linhas no começo. Quem está participando das últimas reuniões aqui comigo, percebe que cada pilar que eu abro minhas conversas no WhatsApp e mostro o resultado. Acho que o Emanuel passou por essa reunião.
né, Manuel? Todo pilar que eu entrava, eu ia lá, abria meu WhatsApp e mostrava o resultado de um cliente. Então, deixava claro e palpável como a gente podia transformar isso no negócio da pessoa. Então, é importante, além de vocês apresentar a metodologia por cima, superficialmente, é você conseguir guiar a pessoa e deixar claro que cada pilar pode solucionar dentro da empresa dela. Então, aqui é a parte da geração de valor, que é onde, de fato, você cria cada passo a passo com a pessoa. E aí a gente, pô, conectei com a pessoa, fiz a sondagem, contei a minha história, gerei valor, criando toda a parte de metodologia. O que que eu faço agora? Cara, você precisa deixar claro para a pessoa que ela precisa mudar. Então, você vai fazer algumas perguntas. Então, ô Danilo, a gente colocar 50 contratos a mais, amigo, para daqui 6 meses, você já alcançar o resultado que você quer, seria interessante para você? Pô, seria, né, Danilo? E qual a vontade que você tem de iniciar um projeto com a gente como esse, de 1 a 5? Pô, Ricardo, nota 4. Tá, o que que falta para ser 5? Se olhar o financeiro. Beleza, financeiro não é problema. Então é nota 5 se o financeiro não importar. É. E hoje você é a única pessoa que toma decisão? Por que que é importante você deixar claro e você perguntar se a pessoa é a única pessoa que toma decisão? Como que você dá uma proposta para alguém se não tá todos os decisores dentro da reunião? Sabe o que acontece quando você dá uma proposta para alguém e não tá todos os decisores dentro de uma reunião? O cara não te dá resposta. E aí você imagina, Danilo, eu te fazer uma proposta de o Rômulo, você ter feito a proposta de 18 mil reais para o pessoal e você faz a proposta só para um sócio. Como que o cara chega pro outro sócio e fala assim, a gente vai fechar um negócio de 18 mil? Cara, o cara se assusta. E para ele convencer o outro sócio é muito mais difícil do que você estar na reunião com todos os decisores. E o que acontece quando você não. O que acontece quando você faz uma proposta, quando você não entende que tem outro sócio, você não faz com todo sócio na reunião. Você depende e você perde todo governança sobre o processo de venda. Que agora não está mais dependendo de você vender, está dependendo de um dos sócios. Então é importante você falar, pô, e hoje você tem 100% de decisão para tomar? E aí você vai falar, e algo poderia te impedir de já iniciar o projeto com a gente nos próximos dias? E aqui é o momento que você vai entender as objeções da pessoa. Você entendeu que ela quer iniciar, tá? Mas quais são os dois problemas que pode pausar ela? Tem sócio? Ou, por exemplo, ela tem algo que pode travar o projeto de iniciar nos próximos dias? Pô, tô finalizando um contrato com o contador, pô, tô fazendo tal coisa, você precisa entender para que na próxima reunião você já venha pronto para quebrar essas objeções. Nem que seja no momento da oferta ou que seja no momento de apresentar o projeto. Pô, a pessoa falou que é nota 5, a pessoa falou que tem sócio e falou que não tem problema nenhum. O que você vai falar? Fulano, perfeito. Eu te agradeço pelas informações aqui, pela conversa. Foi realmente muito boa, principalmente vendo o potencial que você tem para trabalhar, aumentar a lucratividade que precisa ser explorado. Para estudar e a gente voltar a conversar, precisa de 24 horas. Para você, fica melhor na terça às 10 ou às 4? O que que você fez aqui? Você mostrou para ela que você entendeu tudo que você precisava do negócio dela dentro dessa reunião, que você não está ansioso para mandar uma proposta, mas que você precisa de 24 horas para mostrar um projeto específico para ela. Só que qual que é o importante vocês entenderem aqui? Vocês já chegaram a fazer reunião com gente que não leva sócio para reunião e você faz só com um dos sócios? E às vezes não tem os dois sócios? O que que é importante? Se você fez essa primeira reunião só com um sócio, esse cara ele vai estar com a energia lá em cima, porque ele está entendendo que é uma mudança de negócio dele que precisa fazer. E ele está ansioso para receber a proposta. Aconteceu com você, Danilo. O cara estava ansioso para receber a proposta e deixou ele em estado de ansiedade. Só que se você leva ele de novo para fazer a proposta sem os sócios, vai dar problema. Então, qual que é o ideal? Cara, funciona às 4. O que que você vai falar? Mas, fulano, eu só não gostaria de fazer essa reunião com você sem todo mundo que toma decisão, sem que seu sócio esteja na reunião. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou travar aqui a agenda das 4, mas confirma se todos os seus sócios conseguem participar, porque a próxima reunião eu quero fazer com todo mundo. Porque eu tenho certeza que fica chato. Que fica chato pessoas que são sócios, que tomam, faz parte da decisão da empresa, não participar dessa decisão que é importante para a empresa. Eu quero que todo mundo entenda qual que vai ser o novo projeto que a gente vai rodar aí dentro. Então você vai trazer a sua preocupação com o projeto dela, mas trazendo sócios. Mas qual que é o inconsciente disso? Não tem como você mandar proposta e você criar uma decisão nem da reunião se você não faz a proposta para todos os sócios. O Emanuel tinha dinheiro para me pagar dentro da primeira reunião, só que eu não fiz proposta para ele sem a sócia dele estar junto. Porque não tem como ele tomar decisão sem a sócia dele. Pode falar até que vai fechar, mas ele pode chegar na sócia e a sócia ficar puta com ele e não deixar ele entrar. Então você tem que ter o máximo de controle possível sobre o processo de venda. Então aqui você tem que ser inteligente e além de marcar uma segunda reunião, que é para deixar o cara ansioso e conseguir fazer uma proposta mais clara e já matar aquela decisão na próxima reunião,
você tem que trazer os sócios junto. Na segunda reunião, como que a gente faz a segunda reunião? Que vai acontecer um dia, 2 dias depois daquilo. Primeira coisa é a gente abrir o material. Então aqui a gente vai fazer uma revisão de tudo que foi conversado. Você vai falar, fala fulano, tudo bem? Prazer que os sócios vieram. A gente já vai entrar aqui no assunto. Agora só para a gente relembrar tudo que foi conversado. Pô, você estava com esse faturamento, você estava com essa dor, você estava com esse objetivo, você tentou fazer isso, você tem vontade de estruturar isso. O que mudaria na sua vida é isso. Você volta em tudo que aquela pessoa te falou no diagnóstico e você retoma a dor dela para a alma. Sabe por que você retoma a dor dela para a alma? Porque quando ela tá na reunião com você na primeira e você fez aquelas perguntas, o consciente dela tá explodindo, ela tá precisando de uma mudança. Só que passou 1, 2 dias, ela voltou para a rotina. Então aqui você tem que fazer a revisão de tudo que foi conversado. Então, cara, você me falou isso, você me disse que isso, você me falou que isso, você falou que sua meta é essa, você me falou que tentou isso, você falou que tá cansado de estar desse jeito. E você vai apresentar tudo isso que a pessoa te contou da empresa dela para os sócios que vão estar ali na reunião também. E aí você vai para a segunda parte da reunião, que é a parte que você vai apresentar o projeto 100% personalizado para a empresa. Então aqui é o momento que você vai falar, fulano, você me contou que está desse jeito e o que eu entendo que para sua empresa funciona é isso, 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 isso. Então aqui é o momento da segunda reunião. O primeiro momento é que você vai fazer a revisão e o segundo momento é onde você faz a apresentação do projeto, que é onde de fato você vai apresentar qual que vai ser o caminho daquela pessoa lá ter mais resultado. Então vai ser a apresentação do projeto. Quem aqui já tem esse costume de fazer uma reunião e depois criar um projeto específico para a pessoa? Tem alguém aqui que já tem? Ou apresenta coisa básica mesmo? Boa. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui também não é você aprofundar tanto, então você pode acabar fazendo planejamento financeiro, planejamento tributário por causa de graça. Mas a ideia é você criar um planejamento para ele entender e ficar palpável como vai ser a entrega. Então, que você apresentar, cara, você me falou isso, o que eu entendo que a gente tem que fazer no seu projeto é isso, isso e isso, e você traz. E aí a gente vai para o terceiro pilar, que é projeção. É você conseguir projetar o resultado que ela vai ter com você. Então, se você identificou que ela tem uma dor, que ela está pagando errado lá os funcionários, que ela pode economizar, você identificou que ela está fazendo uma parte tributária errada, que ela pode abrir um CNPJ a mais ou ir para o lucro real, você apresenta os resultados que ela vai ter com isso. Porque para o cara, ele trocar de uma contabilidade para outra, ele tem que entender que é uma moeda de troca. Que ele está pagando agora, está saindo de uma recorrência de R$ 1.000 para uma recorrência de 2.000, mas ele está entendendo que ele pagando esses 2.000, ele vai economizar 4. Então, para ele, não é mais custo, é uma moeda de troca. Porque ele trocar de uma contabilidade para outra só por custo, ele vai para mais barato. Então, aqui é o momento que vocês fazem a projeção, ou do futuro, ou do que vocês já identificaram que ele tem que mudar. E essa parte de projeção é muito importante. Então, aqui você já fez a revisão, você já apresentou o projeto, você fez a projeção com o cara para deixar claro o que ele vai ganhar estando com você, você vai de novo para a coleta de feedback. O que é coleta de feedback? Por que a gente faz essa pergunta? Fulano, de 1 a 5, qual é a sua vontade de aplicar tudo isso? Você me disse que o financeiro não te impede na última reunião, você me disse que estava do sócio, que a gente está com todo mundo. Tem alguma coisa de 1 a 5? Qual que é a sua vontade? E aqui, se o cara responder 5, o que ele está falando? Cara, me manda uma proposta, que eu quero escutar a sua proposta. Se o cara respondeu 4, ele está com alguma dúvida de como vai funcionar a entrega. Se o cara respondeu 3, ele não quer trocar de contabilidade, ele não entende que aquilo é para ele. Se ele respondeu 2, cara, ele está fora. Então aqui é para você entender se você pode ou não fazer uma proposta para ele, você entender onde está. E se o cara respondeu nota 4 do 5, faz uma proposta. Se o cara responder abaixo de 3, irmão, você tem que entender o que você deixou de explicar e que não ficou claro para ele a mudança que ele vai ter. E aí você falhou no processo de venda. Você tem que reavaliar aonde você falhou. Pô, o cara deu 5, você vai para a parte de oferta. Parte de oferta, a gente tem algumas estruturas. Primeiro é as perguntas antes das vendas, pergunta antes da venda. Depois é, antes da oferta, você mostrar alguns pontos. E depois é abrir os planos. E você fazer o cara tomar uma decisão. Primeira coisa é a pergunta antes da venda. O que você vai falar? Fulano, então você tem vontade de trabalhar tudo isso? Pô, tenho. E fulano, eu de fato me conectei com você. Só que para a gente não perder a conectividade que a gente está aqui na reunião, eu gostaria de deixar uma proposta clara para você e não gostaria de incertezas. Então, eu posso contar com a sua objetividade, tanto para o sim quanto para o não? Eu me comprometo que se você falar assim, a gente vai acelerar no seu projeto, e se você falar não, eu não vou te forçar a entrar em nada e não vou ficar no seu pé. Posso contar com o seu sim, com o seu não hoje? Pô, Ricardo, pode. Pô, Danilo, pode. Eu prometo ser sincero com você, porque eu também gosto que as pessoas sejam sinceras comigo. Então, pode me apresentar a proposta que eu vou ser sincero, tanto por sim quanto por não. Se eu vou tomar essa decisão hoje ou se eu vou deixar para depois. E aí você entra numa das partes mais importantes, que é
Cara, não adianta você ofertar sem de novo mostrar para a pessoa que é palpável. Então você vai abrir aqui seu Instagram, e por que que eu falo que é importante ter depoimento no Instagram e que é importante você ter depoimento perto? Porque, cara, você pode falar assim, a dor da pessoa é parte de economizar imposto. E você descobriu que você consegue fazer alguma coisa para a pessoa. Só que você tem que provar que você faz isso. Você vai abrir e vai falar assim, cara, ó, esse meu cliente aqui economizou 50 mil reais nos primeiros 6 meses com a gente. Esse meu outro cliente aqui, ele teve esse resultado que a gente conseguiu. Ele me falou que a parte de funcionário dele agora está muito mais organizado, que ele está mais seguro com o processo interno dele de contabilidade, que ele tem mais certeza que tudo está fluindo de forma correta. Então você deixar claro para ele como as coisas funcionam e como já funcionou. Então aqui é o momento de você mostrar a prova social para você comprovar que o seu processo funciona. A maioria aqui das pessoas não fazem isso. E é uma das coisas mais importantes, prova social. Aí você pega o Emanuel aqui, ó, já gerou 10 milhões de lucro para cliente, em basicamente 11 anos de mercado. Como que ele não mostra proposta, não mostra prova social? Não tem como. Você tem que ter prova social para mostrar para o cliente. Se você quer fechar o cliente de alto valor mesmo, o cliente ele tem que entender que ele está ganhando algo com você. Então, o primeiro ponto, antes de você mostrar a oferta, é mostrar a prova social. O segundo ponto é, às vezes, você mostrar a mentoria que você entrou. Pô, eu estou numa consultoria financeira aqui, em que a gente está aprendendo a estruturar para empresa que já faturou mais de tanto, tem mais organização financeira, a gente vai trazer essa inteligência também para você. E você começa a mostrar o que que você está movimentando, porque ninguém gosta de andar com inseto que está parado na água. As pessoas gostam de mostrar com quem está investindo e entender que com você vai ter mais. E aí você vai para a terceira parte da oferta, que é abrir os planos e perguntar para a pessoa qual faz mais sentido. Qual que é o ideal aqui? Vocês montar uma proposta. Vocês têm que ter uma proposta de planos ou criar uma proposta personalizada para cada cliente. E toda proposta você tem que ter no mínimo 2 planos. Primeiro, para você fazer uma proposta clara, em que você vai botar o valor mais alto lá com tudo incluso, com uma consultoria já com tudo, e uma proposta mais barata, caso a pessoa não fechar mais cara, você conseguir fazer um downsell. Então, qual que é a ideia aqui dentro dessa reunião? É, cara, você vem aqui apresentar, pô, tem esse produto aqui, você vai botar um produto de ancoragem, custa 70 mil reais, mas eu só oferto para os meus clientes, e você vai produto que você quer vender. Fulano, esse aqui é a consultoria anual de implementação, a gente tem a implementação do posicionamento, em que a gente, de fato, implementa o seu posicionamento, a gente vai mentorar todo o seu posicionamento, então tem o Rodrigo, que é o mentor de posicionamento, ele vai estar junto com você 2 horas ali, criando toda a sua parte de posicionamento. A gente vai ter toda a implementação do setor comercial, com 12 consultorias, em que a gente vai deixar claro que seu comercial vai estar estruturado. A gente vai te mentorar na reunião X1, você vai ter suporte de acompanhamento diário por 12 meses, acesso à plataforma, Hot Seat mensal. Então, você vai deixar claro tudo que vai ser entregue. E o que essas entregas, quando você for explicando, vai gerar para o cliente. Então, é importante ter uma proposta para o cliente entender também como que é o processo de entrega. Porque até então, quando você está dentro da reunião ali, você está só falando do que você vai fazer, mas não fica para o cliente palpável como você vai fazer. E a ideia da proposta é você deixar claro como você vai fazer. Você vai falar, pô, e esse investimento aqui, que é o anual, ele custa 20 mil reais, é 10 vezes de 2 mil reais, ou 4 vezes no Pix de 5 mil, ou 16 mil reais à vista. Cara, esse produto hoje, ele encaixa para você? E aí você vai entender, pô, Ricardo, encaixa, é isso que eu quero entrar, e aí você vai começar a facilitar pagamento. E aí facilitar pagamento, entender o quanto ele consegue te pagar na parcela inicial, é o quanto ele vai conseguir pagar nas parcelas, é você entender se esse valor que você estipulou para ele vai encaixar. E a ideia é você vender esse produto. Só que vai ter gente que vocês vão dar proposta de 5 mil de recorrência e o cara, você acha que ele tem o dinheiro para pagar, ele não vai ter. Agora, se o cara já falou, pá, cara, eu tenho esse dinheiro, eu quero fechar esse, você vai fechar com ele, vai falar, cara, beleza, me conta uma coisa, qual que é a melhor forma da gente fechar? Já consegue iniciar hoje? Consegue mandar um Pix? Me conta uma coisa, estamos fechado? Você vai fechar com ele, você já vai fazer contato, vai fazer tudo. A ideia é você sair da reunião fechado. Se a pessoa tomou uma decisão, se a pessoa tomou uma decisão, falou que tá fechada, mas que ainda precisa pensar de alguma coisa, quem aqui, aí pode falar a verdade, aí pode levantar a mão. Quem aqui já fez uma proposta, o cara falou que estava fechado, que só precisava pensar um pouquinho e nunca mais respondeu vocês? Ou vocês teve que mandar um monte de mensagem no WhatsApp e o cara não respondia. Aí você ficava louco. Por quê? O cara, nem todo mundo tem a mesma honra de palavra que a gente tem. Nem todo mundo tem a mesma honra. Thiago, já libera no final, tá? Nem todo mundo tem a mesma honra de palavra. Mas pode deixar a mão levantada aí que Deus já lembro de te liberar. Mas, ó, nem todo mundo tem a mesma honra de palavra que todo mundo tem, que você tem, de ser certo com o que você fala. Então, qual que é o processo que você tem que fazer? Cara, você não pode deixar o cara embora sem ter um outro compromisso com você. Então, o que você vai falar? Cara, eu entendo
que você precisa pensar. Eu de verdade entendo. E de fato, não tem problema. Mas me fala o seguinte: se eu me organizar aqui para te ligar 5 minutos amanhã, às 10 ou às 3 horas, por WhatsApp mesmo, apenas para a gente alinhar para o sim ou para o não, qual fica melhor para ti? Ou seja, quando protocolar, a gente vai ter mais tempo Deixa eu só fechar o microfone do Iago aqui. Rapidinho. Opa, boa, fica tranquilo. Mas seguinte, quem é que já faz isso? Porque quando você não faz isso, cara, você fica refém do caixa da resposta no WhatsApp. E adivinha? Todo mundo no WhatsApp é machão, deixa de responder, não tem caráter, fala não na lata, fala assim na lata e você não consegue quebrar a objeção. Cara, tem uns 4, 5 aqui que eu fiz a venda pela. Não fiz na reunião, eu fiz pela call, por ligação mesmo. Que depois eu falei, ó, daqui 5 minutos eu te ligo. Acho que o Rômulo eu fiz isso, o Dielson eu fiz isso com certeza. Deixa eu ver, o Leonardo não, o Nod sim, o David sim, o Abimael sim, o Marco sim. Todas essas pessoas eu fiz, o cara falou pra mim que tinha que pensar, e eu falei, tá, beleza, fulano, pode pensar. Mas, cara, se eu te ligar amanhã 5 minutos no WhatsApp, só pra gente alinhar, tanto pro sim quanto pro não, funciona? Por que que é importante a gente fazer isso? Porque senão a gente deixa o processo comercial na mão do outro. E quando a gente perde a governança do processo comercial, a gente não sabe mais o que a gente está fazendo. A gente fica refém do sim ou do não no WhatsApp. Quando a gente fica refém do sim ou do não no WhatsApp, a gente fica com aquela energia esperando o sim da pessoa. E, cara, é muito melhor você ter um não do que você ter um sim. Agora eu vou fazer uma pergunta que só quem não tem ego alto vai responder. Quem aqui já deu a proposta e achou que o cara ia falar sim e ficou quase 10, 15 dias esperando o sim da pessoa e contando com aquele sim? Mas mesmo o mundo inteiro dizendo que ia ser um não e você fica meio que contando com aquele sim porque é o contato que você quer. Cara, isso aí faz você perder tanta energia, mas tanta energia, que você deixa de fazer outras vendas, você deixa de fato crescer e ter a sua melhor performance. Então, aqui, caso o cara falou que quer fechar essa proposta, encaixou pro financeiro dele, você vai fazer ele fechar dentro da reunião e já te fazer uma entrada, ou você vai, se ele precisar pensar em alguma coisa, depois que você já tentou de tudo, escuta, fazer uma segunda, uma terceira reunião por telefone mesmo, via WhatsApp, só para te dar a resposta pro sim, pro não, para você não ficar preso com o cliente e você continuar governando com outro compromisso com o cliente. Pô, Ricardo, o cliente falou que não consegue entrar nessa proposta, o que você vai fazer? Cara, você vai ter uma proposta mais baixa, que não vai ter uma consultoria, que não vai ter uma assessoria, que vai ter coisas a menos, em que você vai ofertar para esse cliente um produto mais baixo. Você vai falar, fala, fulano, beleza, eu entendo que não encaixa no seu financeiro hoje, eu entendo 100%, mas me fala o seguinte, se eu tivesse um produto aqui com um valor um pouco mais baixo, que é um passo inicial para você já iniciar, já ter resultado, e com esse resultado, às vezes pode fechar uma consultoria, pode fechar algo a mais com você, com a gente. Faria sentido? Eu fiz isso com o Léo, né, Léo? Você não tava com seu sócio na reunião, você queria entrar de qualquer jeito, e eu falei, cara, entra nesse produto mais barato aqui, depois você sobe pro de cima. Falei, encaixaria para você? Pô, encaixava. E aí você desce sua proposta, vou dar o exemplo do semestral aqui. Você desce sua proposta e fala, pô, eu tenho esse que é semestral, eu tenho esse que não tem uma consultoria, não tem tal coisa, pode criar uma proposta menor, em que a gente vai também fazer a parte do seu posicionamento, só com um pouco diferente, a gente vai fazer tal coisa, e você apresenta essa proposta com coisas a menos, sem consultoria, sem um monte de coisa, por um valor, sei lá, de 1.500 reais, sai de 5.000 para 1.500 reais. Pô, esse hoje encaixa para ti? Pô, Ricardo, encaixa. 1.500 reais por mês já encaixa para mim. Aquela consultoria lá já não batia, meu valor ficava muito acima. Eu sei que faria diferença, mas essa encaixa. Beleza, então vamos fazer o seguinte: a gente inicia nessa. Eu vou te dar 100% de valor de cashback, depois consegue subir para outra. E tudo que você. E assim que você quiser subir para outra, você manda mensagem, a gente sobe com o valor que eu te passei aqui hoje, sem os aumentos que a gente tem mensalmente. Então vamos fazer o seguinte: a gente tá fechado? Vamos iniciar o projeto, já que encaixa para você? Você começa a entender o financeiro da pessoa. E de novo, aqui vai ter pessoa que vai fechar por ser um downsell e ser mais barato, ela entender que ela precisa, e vai ter pessoa que mesmo assim vai falar que tem que pensar. E aí dá uma raiva quando você faz um downsell e a pessoa fala que precisa pensar, fala, pô, tô te vendendo um produto muito mais barato aqui, que é pra você iniciar, tudo bem que a entrega é muito menor, mas você ainda tem que pensar. Pô, toma uma decisão, você já sabe que é pra você. E de novo você volta naquilo. Cara, fulano, tudo bem, eu entendo que você tem que pensar, mas faz o seguinte, eu não tenho problema, eu entendo você, mas se eu me organizar aqui 5 minutos amanhã, tal horário, pro WhatsApp mesmo, pra gente conversar por ligação, qual fica melhor pra ti? Que vocês têm que entender aqui? Sempre, do começo ao fim, só para eu retomar, e teve gente que não pegou do começo ao fim. Mas na R1, que é a reunião 1,
é fazer aquela conexão rápida e assertiva para mostrar que você tem autoridade, que você não tem tempo para perder. Dentro da sondagem, é você colocar o paletó de médico, de fato entender o negócio e a história da pessoa, entender o que ela já, qual que é a maior dificuldade dela, o que que ela já tentou para solucionar, se ela acredita que já rasgou dinheiro, qual que é o objetivo para os próximos 6 meses, o que que mudaria na vida dela. Porque quando você traça esses tópicos, cadê? Deixa eu montar aqui. Quando você traça esses tópicos, você consegue entender quais são os desafios. Então, o que que mais trava ela e o que que tá deixando ela puta da vida. Você consegue entender qual que é a meta dela, e você sabe o que muda na vida dela. Porque, posso falar a verdade? Isso aqui é coisa comercial mesmo. Ninguém aqui comprou para pegar processo de marketing, para pegar processo comercial, para aprender a vender nada. Vocês compraram para ter mais dinheiro e ter mais dinheiro com a família, mais tempo com a família. Esse é o princípio básico. Então, você precisa entender o que muda na vida pessoal da pessoa, que é o que vai fazer ela tomar decisão também. Contar a sua história para trocar a embalagem, gerar valor criando com a pessoa o projeto, trazer para uma segunda reunião, na segunda reunião fazer a revisão, apresentar o projeto, fazer a projeção e fazer a oferta da maneira certa, mostrando prova social, fazendo a pergunta antes da venda para contar com a sinceridade da pessoa, abrir os planos, ter um downsell caso a pessoa não feche o produto principal, mas o mais importante possível, não sair da reunião sem outro compromisso marcado e deixando a pessoa te responder no WhatsApp. Basicamente essa é a estrutura. Thiago, quer fazer alguma pergunta, irmão? Não, eu levantei a mão que eu estava concordando que você tinha perguntado. Quem aqui já aconteceu? Aí eu falei, comigo. Foi só levantadinha de mão para. Pô, achei que ia ter alguma dúvida. Alguém aqui teve dúvida do processo? Ou ficou claro? Sempre tem, pelo amor de Deus. Se ninguém levanta a mão para tirar dúvida, eu tô louco. Não, aproveitando então, aproveito aqui. Boa. Não é nem uma questão de uma dúvida em si, mas eu acho que vale o questionamento, eu acho que vale o posicionamento. Eu já meio que utilizo essa estrutura de R1 e R2. Normalmente é o R1 e R2, né? Só que eu tenho percebido que, dependendo de alguns segmentos, alguns nichos, quando o cliente é muito pequeno, essas duas reuniões às vezes é perda de tempo. Que Ó, às vezes na primeira reunião ali você já consegue apresentar a proposta e fechar. ó, ticket abaixo de 1.000 é perca de tempo. Então, é isso que estava tendo essa percepção, que dependendo da situação, dependendo às vezes do posicionamento que você tiver ali, se tiver um site bem estruturado, um Instagram bem estruturado e tudo mais, o cara já chegar direto querendo todas É, as. mas aí você tem que tomar cuidado. Se você tá vendendo entregável, você consegue vender na primeira. Se tá Sim, vendendo projeto, que já é projeto mais caro, que é a geração de valor, não faz sentido você mudar a proposta na primeira. Por exemplo, a consultoria que o Rômulo vendeu 18 mil, ele jamais venderia na primeira reunião. sim. Talvez a primeira reunião de proposta ele vendeu, mas antes ele teve que conhecer o negócio, Não, tá? não, eu tenho entendido isso mesmo. Acho que tem que entender mais a jornada do cliente, entender o que que o cara está buscando. Isso. Por exemplo, cara, vai ter reunião que você vai entrar, o primeiro sócio não entra, então você tem que marcar uma segunda reunião. Sim. Não faz sentido você dar proposta se não tá os dois dentro da reunião. Os dois, os três, todos os sócios, porque senão, cara, não vai fechar. Então você tem que ter essa inteligência também, de, pô, às vezes é o momento de eu mandar proposta, mas eu, cara, preciso ter os sócios. Mas pode te falar uma coisa? O cara que fecha na primeira reunião, fecha na segunda. Então, quem não tem processo comercial, bota R1 e R2. Que até o cara que não fech... que ia fechar na primeira, ele ia fechar muito mais barato, mas ele pode fechar mais caro na segunda. Então R1 e R2 é muito forte para B2B. Muito forte mesmo. Mas fez sentido o que você falou. Mas é a sua percepção na hora do filho. Do que você vai ofertar pro cara. Porque você vai fazer uma oferta de um produto baratinho, que é para abrir um. Pô, você fez uma reunião com o cara desqualificado, que é para abrir um negócio. Faz sentido você perder seu tempo com doce reunião. Fala a proposta pro cara, R$ 500, R$ 600. Agora, pro cara que já é um projeto maior, aí faz sentido você ter R1 e R2. Não, perfeito, perfeito. É uma percepção que eu vejo. Normalmente eu utilizo essas duas reuniões, né? Essa primeira e a segunda. Não com essa estrutura toda aí, mas pelo menos já numa uma questão de apresentação mais voltada e tudo mais. Mas eu tinha percebido muito essa questão. Quando o cara é muito pequenininho, cara, de primeira ele já fecha. Às vezes fecha até pelo WhatsApp, como eu já fechei. Uhum. É, a gente tem principalmente essa área de agência é mais fácil mesmo. Mas quando a gente fala de vender projeto, tem que ser R1, R2. Não, perfeito. Aí você vai perceber que seu ticket aumenta. Danilão, alguma dúvida, irmão? A aula foi específica para você hoje. Só pegando o que o Thiago estava falando ali, então, nesse caso, quando é o ticket menor, então a condução seria ali mesmo, você já pegar um feeling e já apresentar na própria reunião, então, Cara, quando o o que que ticket eu é te indico? menor. O que que eu te indico? Se for cliente para você, no seu caso, na sua empresa hoje, abaixo de R$ 500, sim. Acima não. Pode fazer R1, R2.
Entendi. Sempre com R1, R2 você vai ter mais conversão. Aqui, o que o Thiago está falando é só manejo de tempo dele. Entendi. Não, porque Ele eu percebi que a questão da R1, R2 fica interessante. O cliente gosta disso e ele fica meio que, se fosse assim, ansioso para estar recebendo ali a proposta. não fica algo de prateleira. É isso. Então fica algo mais específico para o momento do cara. Ele percebe mais personalização. Por isso que na segunda reunião você consegue fazer uma proposta maior do que você faria na primeira. Porque não parece que é algo já pré-pronto. Então muda. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui no chat. Quem aqui tem cliente acima de R$ 1.000? Levanta a mão. Aí, Rodrigão. Já dá pra saber que é possível sim. Você não achou, mas aqui todo mundo achou. Essa é a questão da ambiência, amigo. Todo mundo. Tem gente aqui com 5.000, 10.000, Não muitos, né? Mas tem. mas tem, pô. É só fechar. Alguém mais É. tem alguma dúvida nessa questão de comercial? De como conduzir a reunião? Pode falar, Filipão. Fala, Ricardo. Bom dia, Como você pessoal. tá, irmão? A gente vai ter uma Cara, reunião tô hoje, bem, tá? A velho. Thaís já vai te chamar. Estamos juntos, estamos juntos. Então, o que acontece? Só para entender, porque, tipo assim, eu lembro no nosso processo, né, de fechamento, a forma que você conduziu ali e tal, você já foi anotando dentro do Mind Master mesmo, né? Ah, Então, assim, por exemplo, você já leva essa estrutura das perguntas, do que você coloca aí já para a tua reunião e só vai anotando na frente? cara, eu Você, vou te falar como é uma que você... coisa. Eu gostei da pergunta. No começo, cara, eu botava esse mapa mental aqui aberto e eu fazia as perguntas igualzinho tá no mapa. Uhum, Fazia, e eu ia anotando, eu perguntava e anotando, e depois eu não conseguia nem apresentar pro cliente. Sabe por quê? Qual que é a sua maior dificuldade? Eu colocava aqui na frente sua dificuldade. Aí como que eu apresentava pro cliente? Parecia que eu tava com um script, né, atrás. Hoje, depois de eu fazer tanto, o que que eu descobri? Que eu não preciso mais. Eu sim, só faço, pra mim é natural. Então, entra aqui, por exemplo, ó, deixa eu só copiar aqui e abrir. Vou te mostrar as reuniões que eu fiz. Ó, por exemplo, fiz uma reunião agora com o André ontem. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Recente, André. Vai, André, foi uma reunião de venda. Cara, no automático eu fui anotando tudo dele aqui, ó. No automático. No automático eu vim aqui e criei a estrutura junto com ele. Só que se a gente pegar, por exemplo, a sua, que é a do Felipe. Cadê? Daniel, acho que é isso. Felipe e Daniel. Tá aqui. Felipe e Daniel. É a mesma estrutura, irmão. Só que a sua, eu anotei um pouco mais da história, tá vendo? Uhum, Fiz tudo no automático. Então tem tudo aqui anotado. Pô, são dois sócios funcionários, vocês foram para 150 clientes em basicamente 2 anos de escritório. Hoje vocês uhum, buscam mais bonificação, aumentar de faturamento, aumentar de ticket médio. Eu vou anotando tudo, crio o projeto com vocês, tudo na prática mesmo. Então o ideal é vocês fazerem assim. Só que no começo eu sei que é difícil. Aí no começo o que que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, vão exportar isso aqui. Eu vou mandar desse jeitinho aqui uma para vocês. Vocês vão exportar isso, vão colocar no computador. Toda vez que vocês forem iniciar uma reunião, vocês vão fazer igual eu fazia. Vocês vão vir aqui em todos os mapas, vão colocar mapa em branco. Peraí. Vão vir aqui em todos os mapas. Vocês vão importar, procurar nos arquivos. Vocês abrem essa daqui. Eu fazia isso toda vez que eu entrava numa reunião, tá? Porque eu não conseguia fazer reunião sem isso. Eu entrava aqui, botava seu nome, por exemplo, fazer reunião com o Rômulo. Botava o nome do Rômulo, ia para a reunião com isso aqui aberto no máximo, fazendo as perguntas, olhando o mapa mental para a pessoa, sem compartilhar o mapa com a pessoa e anotando. Só que vai chegar uma hora que você vai pegar o feeling e você vai fazer um automático. Cara, se eu for pegar a reunião que eu fiz com o Emanuel e a sua, é idêntica. As duas. Porque os dois eu tive que chamar o sócio depois. É uhum, idêntico. Eu fiz a mesma pergunta para todo mundo, contei a mesma história, fiz a mesma coisa. Ó, vou começar a história aqui, todo mundo já vai saber. Tô há 5 anos no mercado, comecei com um cliente que pagava R$ 250 por mês, depois veio a pandemia, eu achava que o mundo ia acabar. E aí, em 1 ano e meio, a gente saiu de um cliente que pagava R$ 250 por mês, mais de 70 ativos, com ticket médio acima de 2.000. E aí eu conto essa história para todo mundo. Então, o movimento é igual. E aí acaba ficando na sua cabeça fixo. Mas no começo, cara, eu deixava aberto aí, eu ia fazendo igualzinho, copiando e colando. uhum. Não, bom. E aí, porque a ideia, talvez, assim, pelo menos para mim, acho que funcionaria, seria ter só mesmo esse tópico ponto a ponto ali do que você não pode deixar de perguntar, né? Dessa condução, tendo um papelzinho ali na sua frente mesmo, e aí vai fazendo igual você faz ali, né? Já vai preenchendo no mapa para o cliente ver mesmo, só que o teu ponto a ponto já está ali na tua frente, para tu não, o teu scriptzinho Eu já não está me ali na per... tua frente, né? Eu gostava desse jeito porque às vezes eu me perdia. Mas hoje, cara, Sim. depois que você faz 2, 10 desse jeito aqui, você já pega.
Já pega. Vai ser. Já pega e já Valeu, só fica isso aí. bem melhor. Pode falar, Tiagão. Não, eu ia falar que eu utilizo uma ferramenta chamada Forci. Não sei se alguém já ouviu falar e tudo mais, mas é uma ferramenta de apresentação, de elaboração de propostas específicas para contabilidade. Então, lá dentro, você consegue compartilhar, né? Tipo, mostrar pro prospect lá, né? O nicho dele, tipo, as dores, já vem lá, tipo, uma categoria de dores, tipo, ofertas que você pode para cada dor que ele tem lá, desde consultorias a tudo mais. Então, você consegue ir montando dentro da. Você consegue personalizar a sua própria proposta lá dentro. E o interessante é que no final você já consegue traçar os planos, apresentar para eles os planos de propostas, já com tudo que ele precisa lá de serviços e tudo mais, e envia para eles e dentro da plataforma ali mesmo. Você já pode enviar a proposta como contrato para ele assinar, ele já assina na reunião e acabou. Você já dá Boa. a Como é que é o proposta nome da ganha e já plataforma? finaliza. É Force. Vou botar aqui no chat aqui o nome. Boa, De- para quem quer fazer dessa forma, pode fazer. Eu gosto mais de movimental mesmo. Eu, É eu isso, vai acho que é uma questão que dá para se vai de cada um. adaptar. Eu tenho uma certa dificuldade para conduzir o cliente. Ele fica falando com usar a correria. Cara, o Gelson, você colocou que tem dificuldade de levar a pessoa para reunião. O que acontece, irmão? Não dá proposta no WhatsApp, pronto. Se o cara ele não vê valor em estar com você uma hora ali, significa que ele não te vê como autoridade. Então você faltou na geração de autoridade. Você tem que falar, ó, fulano, eu entendo que você não tem tempo, tá na correria. Meu dia também é corrido, só que eu tô tentando organizar uma hora aqui da minha agenda. Se você conseguir se organizar, eu te passo uma proposta. Se eu não conseguir, eu acho que não faz sentido a gente avançar. Você se posiciona, porque esse é o tipo de cara que vai te dar problema. Se posiciona mesmo, porque você não vai conseguir vender um projeto grande dentro de uma reunião. Agora, é aquela coisa. Se você vê que é um clientinho que é um MEI, aí você dá a proposta lá pro cara. R$ 300 faz sentido fazer uma reunião. Agora, o cara que tá grande, quer só saber o seu preço ali, ele vai chamar e vai fugir de você. Então você tem que levar para uma reunião, senão você não consegue fazer a conversão. Mas é seu posicionamento como contador, como empresário, principalmente, de se posicionar e fazer o cara para uma reunião. E aí você tem que trazer essa autoridade, não deixar o cara refém achando que que você tá fazendo, que ele tá fazendo um favor para você de estar na reunião com você. Quando na verdade é o contrário, é você fazendo um favor para ele. Abre o microfone aí e tira a dúvida, pô. Fica mais fácil aqui no chat. Vê se ficou claro. Derdene, você é do Douglas? Sim, sou do Douglas. Douglas tá fugindo. Tá nada, eu tô acompanhando aqui, passando feedback para ele. Boa, ele tá numa Eu tô correria grande, né? amando. Aham, sim, está. Boa. Tá com 2 negócios, 3, né? Também, ele é uma correria loucura. Fala pra ele, não sei como ele aguenta. Mais alguma dúvida, alguém? Então a gente finaliza. Zerado, então. Então agora todo mundo vai estar com 100% de conversão em reunião de venda. Não tem mais como ninguém ter dúvida. Se chegar alguém aqui depois mandar dúvida lá no WhatsApp, zerou, né? Mentira, com a prática vocês vão mandando, a gente vai organizando. Mas só para também alinhar aqui com vocês, hoje eu tava. Deixa eu parar de gravar.